Kung Fu Panda, um filme de 2008. Eu assisti e é muito melhor do que eu me lembro. Bem, tanto em história quanto em significado. Quando eu era pequeno, eu tinha assistido esse filme em um DVD pirata, daqueles que vendem na feira, sabe? 4 DVDs por R$ 10. E eu encontrei esse filme e tinha comprado ele junto com os meus pais. E quando eu cheguei em casa eu assisti. E esse filme realmente é muito bom. O filme começa com uma animação 2D, muito bonita, e se passa em um sonho do Po. Nesse sonho, o Po é o grande guerreiro de Kung Fu e luta ao lado dos 5 furiosos, em um monte, contra milhões de soldados, até que ele acorda, com o pai dele chamando para trabalhar no restaurante, porque ele estava atrasado. Nós vemos o pai do Po aparecer e nós podemos ver que ele é um ganso. Não perguntem como. O Po para se desculpar pelo atraso e acaba mentindo pro pai, dizendo que tinha tido um sonho com macarrão, quando na verdade era mentira. Logo após essa cena, temos outra, que apresenta os 5 furiosos: macaco, tigresa, garça, víbora e louva-a-Deus, que ironicamente são inspirados em estilos do Kung Fu que têm os mesmos nomes que eles. E além deles temos o Mestre Shifu. Essa cena é incrivelmente boa, é uma cena de ação que mostra os 5 furiosos indo pra cima do Shifu em um treinamento e mostra que nenhum deles consegue nem chegar perto do Mestre Shifu. E vemos o Mestre Shifu ficar irritado com a performance dele. Todas as cenas desse filme são absolutamente incríveis. As cenas de luta são muito boas, não tem do que reclamar. Após essa introdução, essa cena, o Oogway chama o Shifu. E a introdução do Oogway é relativamente cômica e profunda. Até difícil de explicar. Nessa cena, o Oogway revela que teve uma visão, que o Tai Lung voltaria. E só de falar disso, o Shifu fica em pânico e manda um pato para a prisão, onde o Tai Lung estava preso, para mandar eles dobrarem a guarda, dobrarem a segurança. Nessa hora, o Oogway solta uma frase, que será falada até o final dessa trilogia. Às vezes, encontramos o nosso destino pelo caminho que tomamos para evitá-lo. Então, quando eles estavam conversando para saber o que poderia ser feito para enfrentar o Tai Lung, o Oogway decide que finalmente eles vão nomear o Dragão Guerreiro. Então, logo começa um evento, onde o Dragão Guerreiro seria escolhido, onde Oogway iria mostrar quem seria o Dragão Guerreiro. E todos do Vale da Paz vão correndo para ver o evento. E o Po também vai, só que acaba tendo que levar um carrinho de vender macarrão. E acaba ficando preso do lado de fora do evento sem conseguir entrar para assistir. Durante o evento, o mestre Oogway fala para o mestre Shifu que não importa quem ele escolhesse, o escolhido iria trazer paz para o vale e paz para o Shifu. Basicamente como se ele já soubesse que o Dragão Guerreiro não seria nenhum dos 5 furiosos. E o Po, que estava do lado de fora, perdendo todo o evento, acaba se amarrando em um carrinho de fogo de artifício e acende para tentar entrar. E ele consegue, é lançado por uma bola de fogo. E ele cai no meio da apresentação, bem no segundo que o Oogway iria escolher o Dragão Guerreiro. Então o Oogway aponta pro Po. E logo, o Po é levado pro Palácio de Jade, onde lá ele faz uma pequena excursão. E o Shifu comenta com o Mestre Oogway que isso foi um acidente. E o Mestre Oogway solta a frase: não existem acidentes. O Po, que estava fazendo um tour no Palácio de Jade, começa a ver todos os tesouros que estavam lá. E o Mestre Shifu aparece um pouco irritado e começa a diminuir o Po, por ele não saber absolutamente nada sobre o Kung Fu e ser apenas um panda gordo. Após o Mestre Shifu humilhar o Po, ele leva ele até onde os 5 furiosos estão treinando. E o Po acaba tentando fazer o treinamento também e sendo humilhado de novo. No final do dia, todos os 5 furiosos ficam fazendo piadas com o Po. E ele escuta isso e acaba ficando muito desanimado. E vai pro persegueiro sagrado,
para comer pêssegos e acaba encontrando o mestre Uguay. E lá eles têm uma conversa em que o Po fala que não consegue ser o dragão guerreiro e o Uguay dá um conselho para ele. O Uguay solta a frase: "Você está muito preocupado com o que foi e com o que será. O ontem é a história, o amanhã é o mistério e o hoje é uma dádiva. É por isso que se chama presente." Após isso, temos a lendária cena da prisão, onde o pato chega e vê que tem 1000 guardas e um único prisioneiro. O Tai Lung está nessa cena. Nós vemos que o Tai Lung só consegue escapar por causa de uma pena do ganso que caiu lá, que só foi pra lá porque o Shifu mandou ele pra lá. Irmãos, incrível. É puro cinema. Essa cena é basicamente incrível de se ver. É muito bem animada para 2008. A imponência que o Tai Lung passa nessa cena. A maestria que ele mostra, que ele domina o Kung Fu. Tipo, essa cena basicamente é incrível. Simplesmente incrível. E mostra basicamente a maestria e a força que o Tai Lung tem em uma cena. Basicamente derrota todos os 1000 guardas e foge, deixando somente o ganso vivo. E manda ele de volta pro Palácio de Jade, apenas para falar que ele conseguiu escapar. Após isso, temos uma cena em que o Po acordou muito cedo e tá tentando treinar para melhorar. E o Shifu vê ele e começa um treino de combate entre ele e os 5 Furiosos, para ver se o Po desiste e vai embora. E depois de tudo isso, o Po não desiste. O Shifu decide ele mesmo ir contra o Po. E o Po é basicamente humilhado de novo. E no final de tudo, ele não desiste. Acaba ficando de noite. O Po e os 5 Furiosos têm uma conversa em que acaba falando o passado do Shifu, onde mostra que ele treinou o Tai Lung, adotou ele, e nos mostra que o Tai Lung é basicamente o filho adotivo do Shifu. Ele foi criado para ser o dragão guerreiro, era o destino dele, mas algo no coração dele era sombrio, e Uguay o rejeitou. Após essa descoberta, após isso temos outra cena, com Shifu e Uguay, em que eles conversam sobre a volta de Tai Lung, e sobre Shifu ter que aprender a confiar no Panda, que ele ainda não acredita que o Po é o dragão guerreiro, pela falsa ilusão de controle que ele tem. Após isso, temos uma conversa até que bem estoica, que fala sobre até onde temos controle. Se plantarmos uma árvore, podemos controlar onde vamos plantar ou quando colher as frutas, mas nós não podemos controlar o tipo de fruta ou quando ela irá crescer. Isso ainda assim está fora do nosso controle. No fim dessa cena, o Uguay faz o Shifu prometer que ele vai treinar o Po. E logo depois disso, o Uguay literalmente morre. Logo depois dessa cena, os 5 Furiosos e o Po estão comendo macarrão, enquanto o Shifu chega e fala que o Tai Lung está voltando e que o Uguay morreu. O Po sai correndo e o Shifu vai atrás dele. E eles têm uma cena muito boa e reflexiva, em que falam sobre o porquê o Po ainda não desistiu, depois de ser humilhado tantas vezes. Essa cena mostra como o Po acha que não é especial. Acha que pode ser feliz se mudar quem ele é. E somente se ele não for quem ele é, ele pode ser alguém. Ele pode conseguir aprender algo. E isso chega a ser muito pesado para um filme infantil. E nessa cena dá pra ver que o Po só não desistiu porque ele acha que o único que pode ensinar algo pra ele é o Mestre Shifu. Cara, essa cena é muito boa. E depois disso, vemos que do alto de tudo, a tigresa tava vendo isso. E temos uma cena em que os 5 Furiosos fogem e basicamente vão atrás do Tai Lung sozinho, o que resumidamente não dá certo.
eles acabam sendo basicamente humilhados pelo Tai Lung em uma cena de luta extremamente boa. Dá pra ver que o Tai Lung é basicamente superior a todos eles e derrota todos os 5 sozinhos. Depois dessa cena, temos outra cena do Po e do Shifu, em que o Po escala uma parede de 3 metros porque ele estava estressado e com fome. O Shifu percebe isso e tenta treinar o Po usando comida como motivação. Essa cena de treino é extremamente boa e vemos o Po começar a evoluir com a montagem incrível, sendo ele mesmo, sendo quem ele é. Extremamente incrível. E depois dessa cena incrível do treino do Po com o Shifu, os 5 furiosos voltam derrotados, quase mortos. Então, eles decidem que é a hora do Po ler o pergaminho do dragão. E o Po recebe o pergaminho. E nós vemos que ele está vazio. E tudo que tem dentro do pergaminho é um reflexo. Todos ficam com medo e sem entender o significado. E Shifu ordena a evacuação do Vale da Paz. Shifu fica para trás. Ele decide enfrentar o Tai Lung sozinho. Nessa hora, quando todos estavam fugindo, o Po fala com seu pai. O Po estava triste com todo o acontecimento. E quando ele fala com o pai decide falar para ele o ingrediente secreto do macarrão. E ele fala que não existe ingrediente secreto. Somente acreditar que tem algo especial já torna especial. Nessa hora, o Po entende tudo e volta para o Palácio de Jade, já com todo o vale evacuado. Depois de uma cena épica de luta, carregada de sentimentos, do Shifu contra o Tai Lung, o Po chega e tem uma batalha contra o Tai Lung, usando o seu corpo gordinho e as habilidades que só ele tem, usando o que está ao seu redor como arma, improvisando e se adaptando no meio da luta. Essa cena é muito boa. E por fim, a luta acaba. O Po literalmente mata o Tai Lung usando o golpe do dedo Uchi e o filme acaba. É muito bom, porque no final do filme temos uma cena em que mostra que o mestre Shifu encontrou a paz interior. Esse filme tem um significado muito lindo que ele passa. Ele fala sobre o destino, sobre você acreditar, sobre não esquecer o presente e saber onde focar. Ele fala que você é especial. E além disso, Kung Fu Panda é um filme sobre mestre e aprendiz em todas as suas faces. O Shifu, que era um aluno desacreditado e teimoso, e virou um professor. O Oogway, que é um professor. O Tai Lung, que foi um aluno e se corrompeu por erros dele e do seu professor. Sobre os 5 furiosos, que são os alunos. O próprio Po, que é um aluno, mas será um mestre do Kung Fu. O Dragão Guerreiro. Esse filme aborda muita coisa de um jeito bem simples e animado e profundo. O jeito que o filme vai te preparando do início ao final pro vilão é extremamente incrível. Na minha opinião, vale muito a pena assistir esse filme e é sucesso. Vai assistir que vale a pena. E até a próxima.